Tinha que ser frango, rapaz. Vamos ligar o trem aqui, vizinho. Depois eu vou editar. Vamos lá. Balançando não, agora vai. Beleza? 1, 2, 3. Oi, gente. Voltei com os meus vídeos. Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto que ele é um pouco até polêmico às vezes. Gera algumas discussõezinhas. Mas é sobre o consumo de bebida alcoólica. Se o crente pode ou não consumir bebida alcoólica, se o crente pode ou não tomar aquela cervejinha social, aquela bebidinha com a galera, com os amigos. Será que é só eu que bebo? E eu quero convidar você para esse estudo bem breve, que não vai ser muito longo e vai ser breve. Que redundante, né? Breve, longo, breve. Então, para a gente começar esse breve estudo, eu quero ler com você o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 31, no verso de número 6. Diz assim: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Gente, é uma molecagem o que eu vejo algumas pessoas fazendo com esse texto. Um dia desse eu vi alguém publicar no Facebook assim: bora beber porque a Bíblia diz que está liberado. Rapaz, que coisa absurda, como você é burro. É muita molecagem isso. É até revoltante você fazer um negócio desse. Dizer que a Bíblia liberou a bebida por causa desse texto, filho. Meu filho, isso é muita molecagem, isso é criancice, isso é coisa de mané. Eu quero explicar para você primeiro uma coisa. Em primeiro lugar, esse texto foi escrito pelo rei Lemuel, que alguns dizem até que é o próprio rei Salomão, e ali ele está citando alguns conselhos que a sua mãe lhe deu, como sendo o rei de uma nação. Todo mundo lê o que está no versículo 6 e no versículo 7, mas não leram o que está escrito no verso 4, que diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Na realidade, o texto até se opõe ao consumo de bebida alcoólica. A mãe do rei Lemuel está dizendo para ele que não é conveniente para um rei consumir bebida alcoólica, porque o rei precisa tomar decisões com sobriedade, porque bêbado ele vai tomar decisões erradas, bêbado ele vai fazer besteira. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. E agora eu quero ler com você outro texto, que está em Provérbios, capítulo de número 20, verso 5, que diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Quero ler com você também o texto que está em Gálatas, capítulo de número 5, no verso de número 21, que diz assim: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o que o texto está dizendo aqui, ele está fazendo, o apóstolo Paulo está fazendo uma descrição do que são as obras da carne, e ele termina dizendo que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, dentre as quais está bebedices. Mas eu tenho certeza que muita gente vai dizer para mim assim: Ricardo, eu sei que ficar embriagado, bêbado, cozido, louco, é pecado, porque eu já vi pelos textos ali que a Bíblia condena essa prática. Mas eu quero saber se o consumo da cervejinha, da bebidinha com a galera, da facu, com os meus amigos, também é pecado. Bem, de cara eu já quero dizer que a Bíblia não condena o consumo moderado. Mas eu quero ler com você um texto que está escrito em Romanos, capítulo de número 14, no verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Aqui Paulo está dando alguns conselhos para aqueles que já têm algum tempo de caminhada, aqueles que já têm algum tempo a mais de conversão, frente àqueles que são novos convertidos, que ainda são crianças na fé. E ele vai dizer que pode ser inconveniente
o consumo do vinho ou da bebida alcoólica diante do novo, do recém-convertido, porque isso pode enfraquecer a fé dele. Eu te pergunto e você me pergunta por quê? Porque muitas vezes a pessoa que se achega à igreja, aquela pessoa que é recém-convertida, ela vem de uma vida carregada de pecados, carregada de experiências ruins, dentre as quais está o consumo da bebida alcoólica, cachaçada, noitada, bebedeira, zoeira e tudo que você imagina. E essa pessoa veio para Cristo e ela começa a ter uma nova experiência, ela começa a viver uma nova filosofia de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que agora tudo se fez novo. Aí de repente ela vê você, que é antigão na fé. Queira você ou não, meu brother, ela te vê como uma referência, porque você é mais antigo, porque você tem mais tempo de caminhada que ela se espelha em você. Como uma criança se espelha num pai, como uma criança se espelha em uma mãe. E de repente ela presencia você, meu amado, ela presencia você tomando uma cachaça, uma bereja, tomando um vinhozinho, um champanhezinho com os amigos, com a família. Sabe o que isso pode causar na fé dela? Um desmoronamento. Uma simples e pequena atitude pode minar a fé do recém-convertido. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 6,12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É uma questão de conveniência, é uma questão de bom testemunho. Ah, Ricardo, mas eu não ligo para o que pensam de mim, meu amigo. Quando você teve um encontro com Deus, você passou a ser uma carta viva. É por isso que a palavra diz, vós sois as cartas vivas que o mundo precisa ler. Inevitavelmente você se tornou uma referência, inevitavelmente você se tornou exemplo, inevitavelmente você se tornou uma carta viva que o mundo precisa ler. Te pergunto, o que tem sido escrito nessa carta? E por fim, eu quero ler com você Daniel capítulo 1, verso de número 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Bom, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui sabe que o motivo pelo qual Daniel não quis comer daquela carne que foi oferecida na mesa de Babilônia é porque eram carnes sacrificadas a ídolos, a deuses pagãos. Algumas vertentes também dizem que comer aquela carne significava sujeição à cultura imoral da Babilônia. Não podemos nos esquecer também que em Levítico capítulo 11 havia uma lista de carnes que eram proibidas para o povo hebreu, carnes que eram consideradas impuras para o povo hebreu. Por isso que Daniel também não comeu. Agora, você já parou para pensar por que Daniel não tomou daquele vinho? Sendo que o vinho não era proibido para os hebreus. O vinho não era proibido naquela cultura, muito pelo contrário, o vinho era bastante consumido pelos hebreus. Porque ainda que Daniel não comesse a carne, mas tomasse o vinho na mesa do rei, representaria sujeição à cultura pagã, representaria sujeição ao mundo. Se Daniel tomasse do vinho, facilmente se embriagaria, e uma vez embriagado, facilmente comeria a carne, transgredindo assim a lei do Senhor. Irmão, o evangelho é renúncia mesmo. E finalizo esse vídeo dizendo o que Paulo disse em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse sim nos dá alegria verdadeira, esse sim nos dá bons motivos para a gente ser feliz. Amém? Então compartilhe esse vídeo, curte, dá o like. Tchau.